Vocês estão passando ao vivo ou vocês gravam e falam depois? Gravado. Depois vocês colocam. YouTube, mas a gente record only. Não passa ao vivo mais, porque senão a pessoa não estava vindo. Então, a gente teve que fazer essa decisãozinha de não passar ao vivo mais. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje todo mundo respondeu. Que legal. Que o nosso Mestre Jesus possa envolver o coração de cada um de nós e daqueles que não puderam participar hoje em muita luz, muita paz e muito entendimento dessa doutrina dos Espíritos que nos ajuda e nos consola. Hoje nós vamos ter o estudo com o nosso querido companheiro Márcio, lá de Danbury, Connecticut. Vem uma grande viagem aí só para nos agraciar. Bem-vindo a casa novamente, que Jesus possa desenvolver muita luz. E que nós possamos ser os maiores beneficiários. A gente tem que tirar o máximo proveito desses domingos bonitos que está aí. E que eu sempre peço a caridade de todos, que estejamos aqui com os nossos corações abertos e as nossas mentes despertas aqui presentes, para podermos absorver melhor os ensinamentos do dia, que as palavras aqui desferidas possam ter um caminho certo dentro do nosso interior, para que possamos aprender. Luci, você faz a leitura, Luci, hoje? Eu não deixo você escapar. Você vem aqui cedinho assim, já põe você para trabalhar. Estamos aqui. Então, aí para trabalhar. Você faz a nossa leitura e Edson faz a nossa oração inicial, Edson? Ótimo. Por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo, Alex. O Alex estava sumido. Ai, Alex. Do livro Messe de Amor, de Joana de Ângeles, número 17, Temperança.
Nas atividades espíritas em que te encontras, o culto da temperança tem regime de urgência. Temperança que medita, fala, manifesta atitudes. Frequentemente, defrontarás o abuso disfarçado de bom tom e o erro mascarado de honorabilidade. Como aguardar as vozes vigorosas que venham a zurzir quanto o embuste, utilizando os recursos da verdade, a fim de afastar a máscara da mentira onde esteja. Da mesma forma, encontrarás o ultraje vitorioso na boca da infâmia, o engano persuadido, nas malhas da ilusão e a vacuidade sonhadora, ampliando o círculo. Facilmente identificarás a verdade em trilhas tortuosas, o conhecimento aplicado indebitamente e o programa de valores legítimos do homem em desorganizada utilização. Todavia, não te cabe a tarefa de juiz ou pontífice em nome da verdade, utilizando a severidade, ferindo com precipitação, perseguindo, aniquilando esperanças. Muitos que estão em erro e nele permanecem são enfermos. Seja a sua conduta representativa da luz e do bem, pacificadora e construtiva. Abençoada tarefa de que fazes, tarefeiro, contém em si mesma os valores capazes de manter a claridade nos corações, expressando a luminosidade dos teus objetivos. Não que devas concordar com o erro ou aplaudir a desonestidade, seria incrementar o crime e a insensatez. Emanado ao sublime amigo, por liames vigorosos, marcha para ele, através da messe de amor, em cuja seara te encontras. Certo de que ele compete a superior tarefa de corrigir os espíritos que se acompliciam à necessidade e se atiram espontaneamente nos abismos escabrosos. Advogado da insigne causa do Pai Celeste, ele sabe aplicar os corretivos da justiça, com o pulso firme e o coração amoroso, dirimindo equívocos, esclarecendo dúvidas e elucidando conceitos. Mantém a esperança e aprende a confiar no tempo, mesmo quando o tempo pareça conspirar contra o ideal que é teu objetivo. Contém a ira, veneno letal, que termina por extinguir quantos a vitalizam. Detém o erro, convertendo a existência em santuário de honra, já que o enganado pune-se a si mesmo, nos dédalos do excesso e da perfeição. Susta as inquietações com a prática do bem, já que o inquieto, dirigido pela impulsividade de que se faz instrumento, tombará invigilante na estrada em penumbra por onde segue. Sela a boca aos maus conceitos, já que os vasos acostumados a conduzir miasmas fétidos não podem ser utilizados para conduzir perfumes especiais. Purifica-te e purificarás o mundo inteiro, vivendo integralmente Jesus e agindo em nome dele durante os dias de sua vida, com temperança e equilíbrio, pautando a conduta na sua modelar conduta. Convicto de que a sementeira de amor não gera ódios e de que a plantação tão bem não se converte em males, pontifica em teus compromissos elevados por anos a fio e despertarás, depois da lama e cinza em que se converterá o teu corpo, livre de todo tormento, com o coração tranquilo e a mente pacificada. Que assim seja. Bom dia a todos. Gostaríamos de convidá-los para a prece inicial. Vamos trazer Jesus para os nossos pensamentos, recordando-lhe o convite: levanta-te e anda. E quantas vezes, Senhor,
nos roteiros difíceis de nossas vidas, encontramos-nos com os pés calejados, feridos e sangrentos, por vezes os joelhos desconjuntados, e as dificuldades que aqui e ali encontramos parecem nos prender nessa jornada, nos segurando em dificuldades e ilusões, tormentos e doenças, medos que nos impedem de ascender à marcha que somos chamados. E com o olhar, Senhor, triste por vezes, mas sempre cheio de esperança, lembramos os companheiros da estrada que olharam para ti e aguardaram a sua bênção. E sob o influxo do seu magnetismo e do seu amor, assim levantaram mais uma vez e seguiram a caminhada. Lhe pedimos, Jesus, dê-nos confiança, força, a todos nós e àqueles que nós convivemos. E que neste momento que nos preparamos mais uma vez para ouvir e receber as sementes do seu Evangelho em nossos corações, ajude-nos a abrir os pensamentos e os sentimentos para que o amor seja esse adubo que possa trazer para nós flores e frutos para o nosso futuro e para as nossas vidas. Abençoe ao companheiro que irá fazer o estudo dessa manhã e que, sob as inspirações da espiritualidade desta casa, possa guiar suas palavras como o fiel servidor que é na seara de Jesus. Que assim seja. Bom dia. Bom dia. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos aqui. A Jesus, nosso mestre, guia, aos bons espíritos, aos protetores dessa casa, ao convite que nos foi feito para poder vir aqui e compartilhar com vocês um pouco do que entendemos, e estamos aqui com o papel de embaixadores do Espiritismo, porque não viemos aqui falar do que nós achamos em particular, mas sim o que nós entendemos, com o esclarecimento da doutrina espírita sobre esse ponto. O tema de hoje é pensamento espírita, e é sobre uma mensagem de Emmanuel nesse livro da Esperança. O título do livro chama Livro da Esperança, de autoria do Emmanuel, pelas mãos do Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem em particular, número 86. Eu tenho que me desculpar um pouco aqui, porque ainda estou um pouco me recuperando de uma certa tosse, então talvez eu precise parar um pouquinho para poder molhar a garganta quando ela ficar meio seca. Mas vocês, por favor, essa manhã tenham essa paciência. E à medida que nós vamos caminhando aqui, nós vamos perceber toda a grandeza que o Espiritismo tem, que os ensinamentos de Jesus têm, uma vez que o Espiritismo está alinhado com os ensinamentos de Jesus, e também de Emmanuel, né? E, por consequência, também de Francisco Cândido Xavier. O pensamento que nós vamos falar hoje é o pensamento espírita, mas nós começamos, obviamente, falando sobre o pensamento de uma forma geral. E o pensamento, desde que nós temos relatos da história da humanidade, temos relatos sobre o pensamento. O pensamento é uma forma de processo mental. Pensar permite aos seres modelarem sua percepção do mundo ao redor de si e, com isso, lidar com ele de uma forma efetiva e de acordo com as suas metas, planos e desejos. Então, o pensamento está presente na humanidade desde os primórdios, desde que nós contemos relatos
nós vemos registro do pensamento. E várias frases foram ditas sobre o pensamento, como essa aqui: penso, logo existo. O que somos é consequência do que pensamos. O pensamento é um ensaio da ação. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. E tantas outras frases, famosas ou não, sobre o pensamento, mas sempre trazendo a mesma temática, sempre o mesmo teor sobre o pensamento. Mas como hoje nós vamos falar sobre o pensamento espírita, é importante a gente tocar em alguns pontos fundamentais no espiritismo, no espírito, para poder entender, compreender melhor o pensamento espírita. E na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos espíritos: que definição se pode dar aos espíritos? Resposta: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Na outra pergunta, 89A, os espíritos respondem assim: é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo do espírito. E aqui, esse parênteses nós que colocamos, é a referência que a alma, como os espíritos se referem, está definindo o espírito encarnado. Mas, então, um ponto fundamental é que o pensamento é o atributo do espírito. O pensamento não é o espírito. É o espírito quem pensa, mas o pensamento é um atributo. E no Livro dos Médiuns, no capítulo 4, item 46, Kardec escreve dizendo: Deus nos deu a razão e o julgamento para apreciar os espíritos tanto quanto os homens. E aqui, a razão fazendo alusão ao pensamento. Então, nós devemos usar o nosso pensamento para apreciar não só os desencarnados, como também os encarnados. Por questão óbvia, nós usamos ele muito mais tranquilamente para apreciar os encarnados, mas também devemos usar o nosso pensamento, a nossa razão, para apreciar os desencarnados. Da mesma forma que temos a racionalidade quando escutamos alguém falando, ou um discurso, alguma coisa escrita vindo de um encarnado, também precisamos ter essa mesma característica, esse mesmo discernimento quando vemos alguma coisa escrita por um desencarnado, ou por um espírito, como nós dizemos normalmente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 10, diz assim: todos os seres, encarnados e desencarnados, estão mergulhados no fluido universal, tal qual nos achamos dentro da atmosfera. Uma pequena comparação. O fluido universal recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigindo um pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece transmitindo de um ao outro pensamento. Então, isso são conceitos que a gente precisa ter muito na nossa mente e, de certa forma, quase todos nós, se não todos, vamos ser capazes de ter um exemplo, lembrar de uma situação onde nós conseguimos direcionar o pensamento a alguém, esteja encarnado ou não, e essa pessoa, de alguma forma, relata ou nos deixa saber que também pensou sobre a gente, indicando ou sugerindo essa conexão que nós todos temos ou podemos ter uns com os outros. E no Evangelho, então, nos informando que, por estarmos todos dentro do fluido cósmico universal, todos nós temos essa amplitude ou essa facilidade de ter os nossos pensamentos se comunicando ou alcançando aos outros. E então, assim, nós temos que ter a certeza e ter a consciência de que quando pensamos, seja ele para qualquer tipo de pensamento que seja,
se direcionamos esse pensamento a alguém, esse pensamento chega lá. Pode ser percebido ou não, mas ele vai chegar lá. Então, isso pode funcionar, obviamente, para um conforto, para a instrução, mas também para o lembrete, porque depende de como nós pensamos. E a manifestação do pensamento, na Gênesis, no capítulo 14, item 15, Kardec diz assim: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no perispírito como um espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Quem tem contato, às vezes, um pouco com a literatura espírita ou até mesmo com relatos espíritas, vai se deparar, às vezes, com os espíritos dizendo que leram o pensamento, ouviram o pensamento. Porque à medida que nós pensamos, nós plasmamos ou nós criamos essa tela em que pode ser vista. Mais uma vez, nos traz a lembrança ou nos dá a responsabilidade do que nós pensamos. Porque essa tela pode ser uma tela bonita ou não. E aqui um ponto para nos chamar bastante atenção. Tendo um homem, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, o corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro. Então, aqui, esse exemplo é um exemplo dramático, um exemplo forte, de que quando alguém pensa em cometer um ato contra a vida de outro alguém, ainda que não faça, não saia um impulso muscular ao ato físico, na sua mente, ele plasmou, ou ele ou ela, plasmou tudo isso e pode ser visto pelos outros. E isso, então, nos traz ainda sobre essa interatividade do pensamento, de que todos nós temos essa interatividade. No livro Sinal Verde, de André Luiz, pelas mãos de Francisco Xavier, André Luiz diz assim: todos respiramos no oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Emitimos forças e recebemos. O pensamento vive na base dessa inevitável sistema de trocas. E no Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pelas mãos do Divaldo Pereira Franco, na mensagem Pensamento e Vida, a benfeitora Joana sintetiza desta maneira: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Ou seja, o pensamento que ele produz, que ele alimenta nos outros e que ele se alimenta. Então, a gente sintetiza, né? E aqui ela está escrevendo o homem, é o ser humano, né? Nós já passamos dessa etapa de ficar preso nessas definições. Vamos entender bem para poder captar bem o ensinamento que ela está trazendo aqui. Então, nós podemos ser sintetizados de alguma forma por que nós pensamos, pelos pensamentos que nós alimentamos e por aqueles pensamentos que nós nos alimentamos. E aí, quando nós relemos essa passagem em Mateus, que está um pouquinho depois das bem-aventuranças, mas ainda dita no Sermão do Monte, quando Jesus diz: ouvides o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quando nós temos o conhecimento espírita e sabemos como o pensamento funciona na nossa interação, na nossa projeção do pensamento, ainda que não haja o ato físico, essas palavras de Jesus ganham um outro significado. Porque até aquele momento, ele diz a todos aqueles que estavam ali:
Ouviste ao que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Porém, eu lhe digo, nem pense nisso. Isso reflete uma coisa que nem sempre nós nos pegamos muito. Jesus é um espírito altamente evoluído, moralmente e intelectualmente. Segundo o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o ser mais perfeito que já esteve aqui nesse planeta, a resposta é simples, uma única palavra: Jesus. E coisas assim nos mostram que realmente a sua superioridade moral e intelectual está acima da nossa capacidade hoje de captar perfeitamente. Não que ele falasse de uma maneira que ninguém entendesse, mas é que à medida que nós vamos aprendendo, conhecendo mais, nos evoluindo na asa moral e na asa intelectual, nós vamos percebendo todo o ensinamento que ele trouxe muito além do que nós conseguíamos perceber naquele momento. Então, essa frase, essa passagem que acontece breve, tem todo o ensinamento sobre o pensamento dentro dela. E nós vamos percebendo isso à medida que vamos entendendo melhor sobre ele. E também essa, né? Quando ele disse, a boca fala o que está cheio o coração. Uma frase curta. A boca fala o que está cheio o coração. Nós aqui não precisamos ficar presos ao pé da letra. Porque se estivéssemos falando, ou se Jesus tivesse falado sobre o órgão coração, a boca ia falar sangue. Porque é disso que o nosso coração está cheio. Mas nós já passamos dessa fase e nós temos que entender que hoje o que sai pela nossa boca ou até mesmo pelo nosso pensamento é o que está dentro de nós. Lembra que os espíritos respondem a Kardec que o pensamento é um atributo do espírito. Quem pensa é o espírito. Quem fala não é o corpo, quem fala é o espírito. E ele põe para fora o que tem dentro. Então, se temos colocado para fora algo, é aquilo que nós temos ali dentro. Não que não devemos ficar deprimidos ou para baixo, não. Mas devemos reconhecer e aprender sobre que fase nós estamos. E assim ganhar uma força, um impulso, consciência para melhorar. E aqui essa pequena imagem está aqui, de um seriado, não sei se vocês devem conhecer, se não conhecem, é um convite a assistirem, de um seriado chamado The Chosen, que aqui esse ator representa Jesus e pegou o telefone e tirou uma foto, num momento de descontração do pessoal que estava ali filmando, né? E hoje em dia, com tanta distração, com tanto material, né, a gente tem também material como esse. Um seriado que traz a vida de Jesus de uma forma muito bonita e muito profunda. E é muito bem capaz que, nos momentos que aquele grupo estava sentado, não aquele grupo, os atores, o grupo de verdade, Jesus e os discípulos estavam sentados, conversando, entre uma viagem e outra, muito provavelmente eles também tiveram um momento de descontração. Talvez não tiraram selfie, né? Porque naquela época não tinha celular. Mas eles provavelmente também tiveram um momento de sorrir, de brincar, de ter o espírito leve. E esse seriado, dentre tantas outras coisas, de ensinamentos e coisas importantes, traz também isso para a gente. E com tantas as distrações que nós temos no mundo, nós temos também essas opções que nós podemos assistir também. Mas não é um seriado espírita, viu, gente? É um seriado sobre Jesus. E a mensagem, então, de Emmanuel, ela é baseada nessas duas frases. A seara é realmente grande, mas poucos efeitos. Quem disse isso foi Jesus, em Mateus 9:37. E a outra frase, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 4, a justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre quanto para o rico.
Agora nós sabemos que a seara é grande. A seara é realmente muito grande. Mas são poucos os ceifeiros. E os ceifeiros que são poucos é que sabem mesmo que são poucos mesmo. Porque tantos que começam e se voluntariam ao trabalho, mas logo em seguida deixam o trabalho. Outros que se voluntariam a ser parte dos ceifeiros, mas agem como se nunca nem tivessem começado. Aí eu tenho água, obrigado. E agem como se nunca tivessem começado. Né? Fica ali naquela coisa meio morna, nem para lá, nem para cá. Então, nós sabemos isso, que isso. Mas mais importante do que o número é a qualidade dos ceifeiros. E nós não vamos dar conta prestar contas dos ceifeiros do lado, ou do ceifeiro do nosso companheiro. Nós vamos dar conta de nós. Nós vamos responder o que é que eu fiz durante o momento que eu estava ali no trabalho. O sol brilha para todos. Chove sobre os justos, sobre os injustos. O sol brilha para os justos, para os injustos. A gente pode se proteger do sol, a gente pode ficar num lugar como aqui agora, a gente não está exposto ao sol. Mas ele está lá fora brilhando. Diga-se passagem, o sol brilha, mesmo antes da Terra ter formado. Cerca de 4,2 bilhões de anos, o sol vem brilhando. Todos os dias. E para o sol não há dia. É dia porque a gente roda a Terra. E a gente fica olhando para o outro lado do planeta e a gente não tem a luz, mas o sol está brilhando todo o tempo. Então o sol brilha para todos. A gente pode aproveitar o sol ou a gente pode se derrubar dele. Vai da nossa escolha. E todos aqueles que estão aqui também acredito que estão por livre vontade. Né? Não acredito que alguém aqui esteja por pressão ou por ameaça de estar aqui num domingo de manhã, podendo fazer tantas outras coisas, mas escolheu estar aqui. E é importante, uma vez que a gente escolhe estar aqui, a gente esteja realmente aqui. E antes de entrar um pouquinho na mensagem que o Emmanuel escreveu, nós vamos passar muito rapidamente sobre um detalhe sobre o Emmanuel. Porque às vezes a gente lê essas mensagens no Emmanuel, e ele escreveu mais de 100 livros, como sendo o primeiro autor. Fora todos os outros que ele participou, escrevendo mensagens, prefácios e tantas outras coisas. Livros de biografia que ele escreveu, as próprias encarnações dele, livros de conhecimentos, como, por exemplo, O Caminho da Luz, que nós vamos falar em breve, livros sobre análise das passagens evangélicas. Tem literatura para diferentes tipos de gosto. Mas esse espírito, que escreveu por Franciscano Xavier, é um espírito muito elevado em comparação a nós. E ele sabe de coisas que nós não sabemos. E ele dá constantemente amostras disso. É que a gente não percebe. Então, quando ele escreve determinadas coisas, ele não coloca palavras uma atrás das outras de uma forma ordenada só para ficar bonitinho. Ele sabe do que está escrevendo. Ele conhece muito bem sobre o que escreve. Ele conhece muito bem sobre o idioma que escreve. Então, ele está falando para a gente coisas muito importantes e a gente tem que prestar atenção no que está escrito ali. E, por exemplo, eu também gosto de quando, na doutrina espírita, nós temos essas, que eu chamo de pérolas, né? Essas informações ali, que às vezes a gente passa batido, não percebe, não vê, até porque a gente não conhece, em parte, mas depois algo nos chama atenção e a gente volta e fala assim, poxa vida, isso estava aqui o tempo todo. Por exemplo, naquela passagem de Jesus, que a gente falou, ouviste o que houveste dito dos antigos, não cometeis adultério, mas eu digo, nem pense sobre isso. Todo aquele ensinamento sobre o pensamento está contido nessa frase. Mas a gente passa batido, porque a gente não sabia sobre o pensamento. Hoje, nós sabemos sobre o pensamento. Então, quando eu leio aquela passagem, ela tem um outro colorido. A amplitude dela é muito maior.
me mostra quanto aquele espírito é grande e quanto eu sou pequeno. Não para me colocar para baixo, mas para me dar um impulso de querer chegar lá também. E a mesma coisa, em um grau menor, acontece também com Emmanuel. Antes de falar do livro da Esperança e entrar na mensagem que nós vamos olhar, nós vamos dar um pequeno exemplo que está no Caminho da Luz. Esse livro, O Caminho da Luz, foi escrito em 1939. O livro da Esperança, em 1964. 1939, querendo ou não, tem quase 100 anos. Outro detalhe sobre esse livro, O Caminho da Luz, é que o Franciscano Xavier escreveu em 35 dias o livro. O livro foi psicografado em 35 dias. Se eu tiver que escrever um pequeno artigo, vai me levar mais do que 35 dias. Ele escreveu o livro todo em 35 dias. Mas vamos lá. Tem um capítulo lá que chama assim, O Sistema de Capela. Presta atenção nessa palavra, sistema. Não na capela, sistema. E ele diz assim, começa o capítulo assim, nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam seus estudos, observa-se desenhado uma grande estrela na constelação do Cocheiro que recebeu na Terra o nome de Cabra, ou Capela. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. E o capítulo vai seguir. E ele lá conta que que existia lá um planeta que, naquela época, estava numa fase muito parecida com o que a Terra está hoje, onde lá existiam muitos espíritos que já tinham alcançado um certo grau de evolução moral e intelectual, mas outros ainda não. E que, de certa forma, esses estavam atrapalhando a evolução desses outros espíritos, ainda agarrados ao mal. Então, esses espíritos são convidados a se retirar deste planeta lá e são aceitos por Jesus a virem habitar a Terra. E aí o capítulo segue, né? A gente aqui fez um resumo em menos de 1 minuto sobre o capítulo todo. Mas quem tiver curiosidade, por favor, vai lá e leia, porque é muito interessante, não só o capítulo, o livro todo. Aqui, uma pequena foto manipulada, logicamente, sobre o nosso céu. A estrela de Capela está ali no meio, essas linhas não fazem parte do céu, né, gente? A gente olha para o céu e não vê linha. Mas só para a gente poder identificar onde está melhor. Ela está bem ali no meio. Né? A gente olha assim, ela é uma estrela relativamente grandinha, né? Ela é a 6ª estrela no nosso céu, no céu da Terra. E ela, no hemisfério norte, é a 3ª estrela em brilho. Nada muito demais, assim, né? Ela é conhecida, nós temos relatos de Capela desde antes de Cristo nos mapas. Então, ela é conhecida da humanidade durante muito tempo. Mas se nós olharmos com muito detalhe, e hoje em dia nós temos muitos telescópios para fazer isso, né? Telescópios no espaço, telescópios na Terra, vários telescópios. A gente está tendo avanços tecnológicos fantásticos. Né? Nada absolutamente contra os avanços tecnológicos, eles precisam acontecer. Nós estamos pensando em mandar uma missão tripulada para Marte. Não é legal? Lembrando até uma música não muito antiga, né? Falava, alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. A próxima frase é, para variar, estamos em guerra. Mas vamos voltar aqui para o dia de hoje. Então, quando nós olhamos aquela estrela Capela que a gente vê como uma estrela, ela, na verdade, são 4 estrelas. 2 maiores, que receberam o nome de Capela A e Capela AB, e 2 menorzinhas, chamadas Capela H e Capela L. Aqui o Sol, no meio, só para a gente ter uma ideia de tamanho, às vezes não estão assim pertinho uma das outras, né? Elas estão lá longe. Mas a Capela A e a Capela AB, que são essas 2 maiores, elas orbitam uma a outra. E essas outras 2, a H e a L, orbitam essas 2 outras, e esses 2 pares orbitam entre si. São 4 estrelas, mas daqui a gente sempre viu como uma. E isso é chamado de um sistema. Curiosamente, Emmanuel dá o título do capítulo de Sistema de Capela. Quando eu li esse livro várias vezes, sempre imaginava que ele estava falando do sistema planetário, mas ele estava falando do sistema das estrelas.
Só fui saber disso depois que me deparei com essa informação, que na época de 1939, quando aquele livro foi escrito, não se sabia. Mais para frente, agora nós vamos passar aqui rapidamente, para ter essa informação, vamos passar rapidamente sobre como as estrelas evoluem. Fiquem tranquilos, porque vai ser um curso ultra rápido de evolução de estrelas em menos de 3 minutos. Nós vamos começar aqui por baixo. Como as estrelas se formam? Uma nébula de hidrogênio e hélio se condensa, forma uma estrela de grande massa, sequência principal. Depois de um tempo, essa estrela começa a queimar demais o combustível, que é a fusão de hidrogênio. Ela fica uma supergigante vermelha, explode em supernova. Se for uma estrela de grande massa, vira uma estrela de nêutron. Se for de muito, muito massa, forma-se um buraco negro. Mas nós vamos focar aqui na parte de cima, onde se tem a maioria das estrelas. Como se forma? Muito parecido. Uma nébula de hidrogênio e hélio, e às vezes alguns outros elementos, mas ela se funde, forma a sequência principal, uma estrela de sequência principal. E aí, depois de um tempo, e aí pode durar 10 bilhões de anos, 50, 100, vários bilhões de anos, esse hidrogênio, né, que é o combustível da estrela pela fusão, começa a acabar. E aí o próximo componente, hélio, ela começa a fusionar hélio. E ela vai aumentando de tamanho. Ela cresce, forma essa gigante vermelha. Depois de um tempo, a pressão da gravidade faz com que ela diminua. E ela passa um tempo com essas fases de cresce e diminui, até que ela vira essa gigante vermelha de dupla camada, porque ela vai fundindo outros elementos mais pesados, até um ponto em que ela não explode, mas essa camada de fora dela se solta, e ela forma essa nébula planetária. O nome planeta não tem nada a ver com planeta, foi o jeito como foi descoberto, né? E o que sobra vira anã branca. Não se preocupe, acabamos. Menos de 3 minutos. E também não se preocupe com isso tudo aqui, porque o nosso Sol está lá atrás ainda, né? O nosso Sol tem cerca de existência, 10 bilhões de anos. Nós estamos ali com 4,2, não chegamos nem na metade. Então, fique tranquilo que ainda tem bastante tempo ainda que o Sol vai brilhar. Curiosamente, Capela está aqui na frente. Ela já passou por essa etapa de gigante vermelha. Ela já está fusionando hélio. Ela está de um tamanho grande, mas ela já foi maior. E agora a informação mais importante. Capela não tem planeta. E isso sempre me intrigou muito. Nós temos várias formas de ver o universo, vários telescópios, e a gente está descobrindo coisas fantásticas, mas Capela não tem planeta. No entanto, quando o nosso Sol passar por essa fase aqui de gigante vermelha, Mercúrio, Vênus, Terra, com certeza, serão incinerados pelo Sol. Porque ele vai crescer, ele vai se expandir, e esse tamanho dele vai chegar na nossa órbita. Nós não, né? Os espíritos vão continuar, mas o planeta vai ser incinerado. Logo, se tivesse um planeta hoje, ou algum tempo atrás, na órbita daquela estrela de Capela, com a órbita parecida da Terra, hoje não é para ele estar lá, porque ele foi incinerado quando ela cresceu. Outra informação importante, quando Emmanuel escreve sobre o sistema de Capela, fala sistema e não estrela Capela, quando ele fala que havia um planeta lá e hoje a gente não vê o planeta lá, talvez tivesse um planeta que foi incinerado quando ela cresceu. Antes de hoje ela está um pouco menor. E agora uma outra informação muito, muito intrigante também. Mais lá na frente, falando ainda desses espíritos que vieram lá desse planeta e vieram para cá, quando Jesus os recebe, além da função de resgate que eles teriam para se recuperar, eles também iam contribuir para os espíritos que já estavam aqui na Terra. Não só a contribuição moral que eles tinham, não tão evoluída, mas tinham, mas também a contribuição biológica.
E Emmanuel fala sobre isso. Ele diz assim: com o auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Curioso isso, né? Porque se nós formos olhar hoje, e aqui são vários estudos, nós datamos a formação do homem, o aparecimento do homem moderno, ser humano moderno, em volta de 200 mil anos atrás. É uma aproximação. Pergunta: qual estrela vocês acham que era mais brilhante no céu da Terra há cerca de 200 mil anos atrás? Capela. A sua órbita foi determinada com mais precisão em 1984. E entre 210 mil anos atrás e 160 mil anos atrás, Capela era a estrela mais brilhante no céu. Ela estava apenas a 27,9 anos-luz. Hoje ela está a 42, mas ela estava apenas 27. Curiosíssimo isso, né? Intrigante essa informação. Como é que em 39 essa informação está no livro A Caminho da Luz e ele sabia disso? Chico Xavier era impossível saber disso, porque essa informação não era conhecida à humanidade. Não existia, não é que não existia o Google e ele foi buscar, tinha na Britânica ou sei lá, enciclopédia. Nós não sabíamos essa informação. Como esse espírito sabia isso? Porque ele tem acesso, ele tem conhecimentos que nós não temos. Então, nas suas mensagens vão ter ali conhecimentos que nós não temos. E quando nós lemos uma mensagem de Emmanuel, que nós vamos ler agora, em alguns segundos, nós temos que dar esse crédito a ele, parar para pensar sobre ela. Entender que quando as palavras estão ali, não são simplesmente palavras para deixar a mensagem bonita. Que ele traz as palavras necessárias, importantes para estarem ali. Tem um porquê para estar ali. Mas alguém poderia dizer assim: por que então Emmanuel não escreveu tudo lá no Caminho da Luz? Direto. Né? Falou: olha, foi assim que aconteceu, blá, 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 nos detalhes. Quando a gente vai no livro dos Médiuns, lá para o final, tem uma mensagem de André Luiz, diz assim: deixar de lado as questões de ciência. A missão dos espíritos não é resolvê-las, poupando-vos do trabalho das pesquisas, mas procurai tornar-vos melhores, porquanto é assim que realmente progride. O trabalho dos espíritos elevados não é resolver os nossos problemas de ciência, nem nos dar as coisas de mão beijada. Mas a gente não pode tirar o fato de que, em suas mensagens, aquele conhecimento está ali inserido. Assim como na passagem de Jesus, o conhecimento sobre o pensamento está inserido ali. E quando nós voltamos aos ensinamentos, nós vamos ver o quanto tem de conhecimento inserido. Por isso é que muitas vezes nós lemos algo, entendemos um pouco, estudamos sobre aquilo, e isso, a gente acaba fazendo esse relato muito na doutrina espírita. Quando eu reli o livro, quando eu reestudei o livro, parecia que tinha coisa ali que foi diferente. Parecia que alguém me deu uma versão nova do livro, sendo que a versão é a mesma porque você mesma que trouxe. Então, não é o livro que mudou. O seu entendimento mudou. Mas a gente precisa parar e dar ao que está escrito ali a importância do que está ali. Porque hoje existe muita distração no mundo, mas existem também muitas coisas boas que nós precisamos nos focar. E então nós vamos entrar na mensagem propriamente dita, com toda essa introdução sobre quem é a doutrina espírita, sobre Emmanuel, sobre toda a sua elevação intelectual e moral. Então vamos prestar atenção no que ele escreveu, porque se ele escreveu dessa maneira, é porque essa era a intenção dele escrever dessa maneira. Ele não botou as palavras ordenadas ali para parecer bonitinho. Ele começa assim: se te propões colaborar no apostolado libertador do Espiritismo, auxilie o pensamento espírita a transitar, dando-lhe passagens através de ti mesmo. Olha, se você se propõe a colaborar, domingo são
Tem 11h46, 7. O sol está brilhando lá fora. Vocês estão aqui dentro. Então, vocês estão aqui, a não ser que alguém foi trazido contra a vontade. Mas estão aqui por livre, espontânea vontade sua, seu livre-arbítrio. Se você está aqui, essa mensagem é para você. Você se propõe a colaborar. Então, auxilia o pensamento espírita a transitar, dando-lhe passagem através de você. Mas fica tranquilo, porque a mensagem não é só fazer assim no nosso ego, né? Calma lá, que quem está escrevendo é o Emmanuel. Quem já conhece já sabe mais ou menos o que vem. Prevalece-te dos títulos honrosos para benefício de todos e não recurso de levantamento, ao levantamento de qualquer aristocracia da opressão pela inteligência. Ora, se nós temos títulos, e sejam eles mais diversos, acadêmicos, o que for, não joga isso fora, né? Mas usa para benefício de todos. Não é uma coisa daquela, poxa vida, a gente precisa ser tão humilde. A gente confunde humildade com estar mal vestido, estar de qualquer maneira. Não tem nada a ver isso. Olha, se você tem um conhecimento, utiliza desse conhecimento para o bem. Despende das possibilidades materiais, criando um trabalho respeitável e estendendo a beneficência confortadora e reconstrutiva, provando que o dinheiro existe para ser disciplinado e conduzido no bem geral e não para escravizar o espírito à loucura da ambição desregrada. Se você tem dinheiro, ou se você ganhou dinheiro, e aqui a gente está falando de dinheiro assim, de uma forma muito simplificada, mas se você tem isso de forma honesta, utilize o bem. Né? Diz aqui a mensagem, prova, né, que o dinheiro existe para ser disciplinado e conduzido no bem geral. Quantas coisas o dinheiro, vamos dizer assim, pode fazer? Quantas coisas boas? Por que a gente não usa para o bem? O dinheiro em si é neutro. É como o pensamento. Ele é neutro. Eu posso dar a direção e a força que eu quiser. Ora, se eu tenho dinheiro, e se eu ganhei honestamente, por que não usar para o bem? A gente vai... Os espíritos que deram as tropeçadas e que caíram no passado com dinheiro têm medo do dinheiro. Não gostam nem de ficar perto. Porque lembram como foram as quedas. E principalmente as consequências da queda. Olha, mostra agora que aprendeste a fazer o correto e dar um bom emprego ao dinheiro. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, e talentos naquela época, como Jesus se referiu, não era talento de cantar, fazer uma pintura e tocar um instrumento, não é esse talento que nós nos referimos hoje. Não, talento era dinheiro, era uma medida monetária. Para aqueles que não lembram da parábola, o Senhor deu 5 talentos para um servo, 2 talentos para o outro e 1 para o terceiro. E se foi. Quando voltou, e esses, obviamente, ficaram lá com seus talentos. Quem ganhou 5, colocou o seu esforço, ganhou outros 5. Quem ganhou 2, colocou o seu esforço, fez aquilo multiplicar por mais 2. O outro que ganhou só 1, ficou com preguiça, mas, na verdade, disse que ficou com medo, enterrou aquele 1, e aí o Senhor voltou, quem ganhou 5, prestou conta, foi lá, falou, olha, você me deu 5, eu trabalhei, e outros 5 estão aqui. O que fez, ganhou 2, a mesma coisa. O que ganhou 1, falou, olha, está aqui, você me deu 1, estou aqui o 1 de volta, eu não fiz nada com aquilo. Quem perdeu os talentos? Quem perdeu aquilo que ganhou? Quem ganhou 5? Quem ganhou 2? Quem ganhou só 1? Na verdade, quem perdeu os talentos não é necessariamente quem ganhou 5, 2 ou 1. Foi aquele que não fez nada com o que tinha. Porque o que ganhou 5 fez reproduzir. O que ganhou 2 também fez reproduzir. O que ganhou 1 não fez nada, enterrou, deixou lá. E até deu de volta, mas não fez nada com aquilo. Então, a gente às vezes fica com esse medo do dinheiro, que é uma prova perigosa. Mas, quando bem empregada,
traz um benefício. Tantas coisas podem ser feitas com um bom emprego. E Emmanuel continua dizendo assim: usa a independência digna que o pensamento espírito te dá, patenteando à frente dos outros que é possível pensar livremente, com o jugo dos preconceitos, embora respeitando as condições dos semelhantes que ainda precisam viver desses mesmos preconceitos. Ainda precisam desses mesmos preconceitos para viver. Desculpa. Então, o pensamento espírita nos dá essa independência, o espiritismo nos convida a pensar. É uma filosofia, é uma religião que nos convida a pensar. E tantas coisas a gente aprende. Mas, às vezes, a gente se esbarra com companheiros, e, às vezes, esse companheiro está muito próximo da gente mesmo, na família mesmo, no núcleo familiar. E eles pensam muito diferente da gente. Tenha indulgência, porque esses companheiros, às vezes, ainda precisam desses preconceitos para viver. A gente confunde essa palavra indulgência com cegueira, que a gente finge não ver o problema, ou a gente, às vezes, confunde essa palavra indulgência com permissão, que a gente toma agora partido naquilo. E aí eu acho que se eu estou sendo indulgente, eu estou também participando do erro. Não. Indulgência coloca o foco nas coisas boas que aquela pessoa faz. Não esquece o errado ou o que ainda precisa ser feito corretamente. Consegue ver os dois, mas o foco é no bom. E às vezes a gente é empurrado para os extremos e esquece de ser indulgente. Emmanuel continua dizendo: mobiliza a influência de que dispõe na sociedade, na família, para edificar o conhecimento e garantir a consolação, denotando que, diante da providência divina, todos somos irmãos, com esperanças e dores, lutas e aspirações, imperfeições e faltas. Olha, se você está encarnado aqui nesse planeta, ou até mesmo se você está desencarnado, mas aqui nesse planeta, nós estamos todos na mesma faixa evolutiva. Uns um pouco mais na frente de uma coisa, outros um pouco menos, mas, no geral, na média, todo mundo parecido. Você pode ter aqui você já está um pouco mais na frente, mas tropeça em umas coisas boas. Ultimamente, até eu nem venho tropeçando em pedra, não. O último tropeço que eu tive foi no chão mesmo. Bati o pé sozinho, olhei para trás e falei: olha ali, ó, foi naquela pedra ali. E aí falei: que pedra? Ali não tem pedra nenhuma. Você está tropeçando no chão mesmo. Então, abaixa a bola. Né? Quando for lá na frente falar, e no final alguém falar assim: poxa, que legal, poxa, gostei e tal. Não se sente isso tudo, não. Porque não fosse a ajuda do Espírito, não saia nem 10%. Então, desce daí e senta de volta, que é ali que você precisa estar por enquanto. Então, a gente tem que entender que a gente está, todo mundo está nessa faixa aí. Isso não é uma coisa ruim, porque a gente precisa saber que a gente não precisa buscar ou querer a perfeição do outro. A gente tem que entender que o outro vão ter momentos em que ele vai tropeçar, porque também há momentos em que eu tropeço. E quando eu tropeço, como é que eu gosto de ser tratado? Com rigor? Será? Ou eu gosto de ser tratado com amor? Então, quando alguém tropeçar do meu lado, eu devo fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Fala, escreve, age e trabalha, quando possível, pela expansão do pensamento espírita. No entanto, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria e concórdia, renovação, esclarecimento, é necessário vivas de acordo com as verdades que ele ensina. Ponto importantíssimo. Emmanuel conhece muito bem a língua portuguesa. Ele é um espírito elevado moralmente e intelectualmente. Essa frase está ali, essa palavra necessário está ali, não é para poder encher linguiça, como nós falamos normalmente. Quando ele escreve isso, ele sabe muito bem o que está escrevendo e muito bem o que nós precisamos fazer. Então, quando ele diz que
para a gente fazer isso, é necessário que a gente viva de acordo com as verdades que o Espiritismo nos ensina. Eu preciso estar dentro do Espiritismo? Preciso necessariamente? Talvez não. Eu, particularmente, preciso. Mas uma pessoa não precisa estar dentro do Espiritismo, dentro da casa espírita necessariamente. Mas o Espiritismo precisa estar dentro dela. São duas coisas que não são necessariamente sinônimos perfeitos, né? Então, eu, em particular, preciso estar dentro do centro espírita. Mas mais importante que isso, o Espiritismo precisa estar dentro de mim. Porque não adianta nada eu estar aqui dentro sem o Espiritismo estar dentro de mim. Né? Porque a cada minuto, esse porquê sou eu, tá, gente? Não foi que o Emmanuel escreveu, não. Ele escreveu, a cada minuto, surge alguém que te pede socorro para o frio da própria alma. Contudo, para que transmitas o calor do pensamento espírita, é imperioso estejas vibrando dentro dele. Ora, como eu posso transmitir algo se eu não tenho nada disso? Como eu posso querer fazer algo por alguém, seja o que for, se eu não tenho? Como eu posso dar alguma coisa se eu não tenho? Então, ninguém está pedindo perfeição, e diga-se passagem, ele toca nesse ponto que todos nós estamos ali nessa mesma faixa. Mas todos nós temos algo a contribuir e todos nós precisamos estar dentro do Espiritismo, pulsando dentro de nós para poder oferecer algo. Porque é importante, ele diz que a cada minuto surge alguém que te pede socorro para o frio da própria alma. Esse frio da própria alma vai além dos benefícios financeiros. Ele está falando aqui, a cada minuto alguém vem te pedir esmola. Se ele precisasse escrever isso, ele ia escrever isso. E não assim de uma forma, não, ele está só sendo meio poético. Não. Ele escreveu aqui, para o frio da própria alma. Isso vai além, isso inclui a necessidade física, mas vai muito além da necessidade física. E aí ele ainda colocou aqui, a cada minuto. Então, só o tempo que a gente está aqui, tem praticamente 60 minutos. Como só eu estou falando, então, gente. Mas lembre-se, às vezes as pessoas se comunicam com a gente pelo pensamento. E ele termina dizendo assim, diante da sombra, não adianta ligar o fio na tomada sem força, nem pedir luz em candeia morta. Tanto que nós sejamos essa tomada com força, essa candeia onde tem a luz, para que o pensamento espírita possa se manifestar, ele possa transitar por nós. Porque fazendo isso, nós seremos os primeiros beneficiados. Eu não sei, aqui, provavelmente muitas vezes, quantas vezes vocês já escutaram essa frase? Quando nós ajudamos alguém, nós somos o primeiro beneficiado. Porque esse benefício passa por nós. E à medida, né, aquela analogia que é muito usado com o passe. Mas à medida que a água passa pelo vasilhame para atingir o outro, limpa as impurezas desse vasilhame. Vê como essas coisas vão se encaixando umas nas outras, mostrando que esses espíritos dedicados ao ensino do bem têm uma inteligência que nos foge um pouco a percepção. Mas à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos vendo que esses ensinamentos estão nas frases mais aparentemente simples que eles dizem. Quando Jesus disse, não penses no erro, olha quanta coisa tinha nessa frase. Muito obrigado de novo pelo convite. Fiquem com Deus. Obrigado. Tudo bem? Algum comentário? Nossa, todo mundo calado aí, ó. Bom trabalho, hein?
Todo mundo ficou pensando. Isso vai até uma brincadeira dessa frase. Por que a tomada largou a sombra? Essa eu não sei, fala aí pra gente. Porque foi tomada de luz. Tem que ter luz, né? Exatamente. É isso mesmo. A importância do pensamento, essa força que André Luiz sempre fala na série que ele trouxe para nós, a importância do pensamento e que às vezes nós falhamos tanto, né? Passamos metade do dia pensando em besteira. Às vezes, falo por mim, gente. Vocês são todos espíritos de luz aí. Espíritas. Né, Luci? Então, a gente passa, assim, o pensamento, a força do pensamento, né? A gente ainda não pode compreender a força que tem, né? Mas nós sabemos de alguns exemplos, algumas passagens que a pessoa tem tanta fé que ela faz uma oração e acaba curando, né? Que essa força, ela pensa em Deus. Então, tem essa força o pensamento, né? A força de um pensamento, de uma prece, de um pensamento positivo. Muitos livros falam sobre isso, sobre o pensamento positivo, da positividade de pensar numa coisa assim, por exemplo, uma coisa que a gente quer muito e já pensa que tem. Então, a gente vive pensando que tem e realmente acontece, né? Interessante essa força, né? Que nos leva. Isso diz também no Evangelho segundo o Espiritismo. No nosso começo hoje, na leitura que Lucy leu para a gente, fala do perfume, né? Que a gente não pode misturar, né? O aroma agradável com o aroma fétido, que não vai combinar e vai estragar, né? E você mostrando aquela foto ali de Jesus, eu lembro da parábola que não está, uma parábola que não está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas é muito importante, que é do odre velho e o odre novo, né? Onde que o odre era aquela bolsa de couro que você armazenava o vinho. Então, Jesus explica nessa passagem que o que ele trouxe é uma coisa nova. E se você colocar a coisa nova em cima da coisa velha, vai estourar, vai explodir. Então, tem que ter uma mudança de pensamento para você adquirir. Você tem que mudar o pensamento. Não adianta você incorporar um pensamento novo, né? Que ele fala do vinho. Se você colocar o vinho novo no odre velho, ele não vai suportar, porque ele já chegou no máximo de lacear, né? Ele já não laceia mais. O que vai acontecer? O vinho vai fermentar e ele vai explodir. E ele fala que o evangelho dele é isso. O evangelho é uma coisa nova, é de renovação. Nós temos que renovar para absorver melhor. Se a gente ficar pensando nas coisas velhas, no que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, não vai assimilar, né? Obrigado pela mensagem, Márcio. Muito legal sobre o pensamento. É muito bom a gente vir aqui, como você falou, no domingo. No domingo tá bonito lá fora, né? Falando em bonito lá fora, tá mais bonito ainda na Garagem Céu. Depois que a gente sair daqui, vamos dar uma passadinha lá para ver se tem alguma coisa, ou para ajudar, ou para dar uma força para a Silma, se nós pudermos, claro. E o almoço hoje, que tá de primeira, a Simone fez um negócio bom pra caramba lá, que ela tá encarregada hoje, a chefe, na cozinha hoje. Cozinhou a noite toda, né? Com todo amor e carinho, né? E agora nós vamos passar para a nossa segunda fase. Ninguém tem algum comentário, nós temos tempo ainda. Se alguém tem algum comentário, por favor. Se tiver pergunta também, aproveitando que o Márcio está inspirado, ele já responde também. Eu não, né? Se não souber, ele empurra para a Lucy, pronto. Eu, aí, quem dera, né? Tem algum recadinho que eu estou esquecendo? Com certeza tem, mas eu não lembro também. Começar a divulgar a Feira do Bolo, que é agora em outubro. Outubro, a Feira do Bolo. Essa feira eu gosto, viu? Essa eu gosto. Tem bolo de tudo quanto é jeito. Você sabe o dia que vai ser ou não? É no meio do mês, eu não sei se 13 e 14. 13 e 14 de outubro. Tá perto já, né? Só um comentário. Claro. Como o Márcio falou, né, do pensamento desses espíritos elevados,
que é interessante que tudo que eles falam, e depois de muitos anos, muitos e muitos anos, a ciência vem e prova, né? A nossa ciência, que ainda está, né? E vem e prova o que esses espíritos estão falando. Então, eles estão falando realmente a verdade, porque depois a ciência vem e prova. Com certeza. Isso é uma grande realidade. O livro do André Luiz, quando ele fala, né, da glândula pineal, detalha e depois é comprovado realmente o que ele fala. É interessante. Você também mostrou a foto, falou que não tinha celular, né, para tirar lá. Eu acho que tinha, viu? Porque eu li em alguns livros que eles materializam a imagem, então eu acho que tinha, viu? É melhor que celular. É melhor que celular, né? Eles falam assim que queria tela mental e aparece no livro, peraí, no livro Memórias de um Suicida, na parte que aquele espírito que foi criança, quando Jesus falou com as crianças, deixa vir as criancinhas, tinha um espírito que ele diz que era uma daquelas criancinhas na época, e ele fala que eles falam que quando ele dava o estudo, né, quando ele estava dando uma palestra no plano espiritual, atrás dele vinha uma tela mostrando o filme daquilo que ele estava falando. Então, eu acho que tinha, viu? Tinha celular, mas era um celular espiritual, né, de luz. Tinha umas câmeras, né, gravando. Bom, vamos então para nossa... Memórias de um Suicida? Bom, aqui vale spoiler. É para vocês aí ficar mais assim, com mais vontade, né, Luci? E se não tem o livro, passa na livraria que a Luci dá um jeito. Nós temos ali à disposição Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira. Só não pode dar spoiler no Ave Cristo, que é o estudo de quinta-feira. A gente estuda o Ave Cristo na quinta-feira e sempre tem um espírito ali, né, de luz, que quer falar o que já aconteceu. Você acredita nisso, Múcio? A pessoa está lendo ali, está emocionado lendo, oh, mas vai acontecer isso. Para, gente. Todos estão convidados. A casa tem muitos estudos, né? Na quinta-feira nós temos o Ave Cristo, sábado, o Evangelho segundo o Espírito. Agora tem um novo estudo da Silma, sexta, né? Que mudou. Vai ser às sextas-feiras, em pessoa. Quer dizer, o centro vai abrir às sextas. Quem quiser, quem vier passar por aqui com a Silma. É o Principiante Espírita? O Livro dos Espíritos, né? Então, está feito o convite. Se tiver um tempinho, passa por aqui que vai... É à noite, 8, né? De 8 às 9 ou de 7 às... 6h45. Então, Próxima semana que começa, né? 22, dia 22. Está aí feito o convite. Venham participar, que ajuda-te que o céu te ajudará. Então, vamos para a segunda parte, que são os passos, a oração final. Rapaz, o Oswaldinho está aqui hoje, né? O que vocês acham? Oswaldinho, faz a nossa oração? Faz tempo que eu não vejo o Oswaldinho. Então, vem para cá, Oswaldo, por favor, em nome de Jesus. Depois todos vão ser convidados aos passes. E o almoço estão todos convidados também. Que Jesus os abençoe. Pai amado, estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Jesus. Nosso Mestre Jesus nos falou que onde estivéssemos 2 ou mais em Seu nome, aí Ele estaria. Portanto, aqui está conosco o nosso Mestre Jesus. Mestre querido, nós te amamos muito. Talvez nós não possamos ainda expressar o quanto te amamos ou o quanto devemos te amar. Mas no seu grande uso coração da sua sabedoria, tu sabe quem somos, tu sabe das nossas dificuldades, tu sabe que nós somos capazes. Portanto, Mestre Jesus, nos ajude em nossas
dificuldades, nossas mazelas. Ajude-nos a sermos fortes nas tentações. Ajude-nos a termos a capacidade de mudar as nossas vibrações nos nossos momentos de ódio, nos nossos momentos que nós ouvimos ou lemos, ou vemos um vídeo que nos traz descontrole mental. Fortaleça-nos, Mestre, porque muitas vezes nós somos fracos, mas estamos esforçando e queremos ser os verdadeiros bons espíritos que ajudam a conduzir esse mundo. Queremos estar ao seu lado, Mestre. Queremos levar o Evangelho, queremos levar as lições de moral. E, por favor, deixe que nossos espíritos protetores nos ensine mais ou que nos fortaleça nos momentos de fraqueza. Agradecemos a todos os nossos espíritos, os espíritos protetores, os espíritos familiares, os espíritos que comandam as nações. Fortaleça os Senhor, porque neste momento este mundo está passando por uma transição, apesar de que nós sabemos que é a consequência da nossa evolução e que tudo no fim estará bem. Mas agora, no momento, estamos às vezes sem compreender. Portanto, nos fortaleça, nos dê paz de espírito, tranquilidade, capacidade de amar o próximo, até mesmo os em maiores dificuldades. Pai querido, mais uma vez agradecemos pela vida, pelo dia, por estar aqui, nesse centro, neste local, respirando, vivendo e tendo toda a possibilidade de crescermos e evoluirmos. Obrigado pela vida mais uma vez e por tudo que nos permite. Obrigado, que assim seja.